Tem uma coisa muito estranha e invencível. Todos os Viltrumitas têm os mesmos poderes, assim como os Marcianos, Geldarianos, Flaxanos, e todas as espécies desse universo seguem o mesmo padrão. Então por que na Terra tem gente capaz de manipular átomos, se duplicar, virar monstros ou até ser imortal? Para entender por que os humanos desse universo são tão especiais, primeiro a gente tem que olhar para fora da Terra, para fora da casa do... Nesse universo tem várias e várias espécies diferentes, e muitas delas são bem padronizadas, porque sempre tem um poder ou característica que define muito bem todos os membros dessas espécies. Exemplo, todo marciano muda de forma, todo Rognar é um predador selvagem, forte e rápido, e algumas vezes a espécie em si nem tem poderes, mas tem uma tecnologia muito avançada. E é o caso dos Geldarianos com as armaduras e dos Flaxans com a evolução acelerada pelo tempo da dimensão deles. Eles não têm super força, nem voam, e nem parece que eles são super inteligentes não. Eles só têm uma tecnologia muito avançada e usam isso pra lutar. Mas não tem ninguém dessas espécies que tem algum poder ou alguma coisa diferente do resto dela. Até os Viltrumitas seguem essa mesma lógica. Porque é claro, apesar de ter muita diferença de força entre um Viltrumita e outro, todos eles fazem as mesmas coisas. Super força, velocidade, fator de cura avançado e voo. Nenhum indivíduo dessa espécie foge disso. O que muda é só o nível que eles têm do mesmo poder. E realmente, em todas as espécies, quem nasce normalmente não tem nenhuma tendência a vir com poderes diferentes do que a espécie já tem. Outro exemplo disso é o Battle Beast. Ele é extremamente forte por conta da maldição, mas, de novo, o que ele consegue fazer não foge do que a espécie toda dele faz, só é numa intensidade exageradamente mais alta. Então o que dá pra concluir é que o universo de Invencível favorece espécies especializadas. E o que isso quer dizer? E nesse universo, a vida tem uma tendência muito alta a criar espécies muito padronizadas e com pouca variação entre os indivíduos. Vou te dar um exemplo com os Viltrumitas, ó. De um jeito ou de outro, a habilidade de voar acabou aparecendo neles e eu não vou tentar teorizar a física por trás dela, mas de qualquer jeito, ela surgiu. Provavelmente quando isso aconteceu, não era todo Viltrumita que conseguia voar, mas por ser uma característica vantajosa e desejada, ela foi sendo passada para as próximas gerações. O indivíduo que tinha ela prosperava e passava os genes adiante. Daí, em algumas gerações, essa exceção virava um padrão. O que começou sendo uma característica de um indivíduo especial acabou virando uma característica coletiva e toda a espécie passou a ter. Esse é o fluxo normal da evolução, é realmente padronizar. E isso dá certo, tanto que essas espécies todas aí estão existindo até hoje por causa disso. Mas, de repente, tem uma quebra nesse padrão quando a gente olha para a Terra. Qualquer alienígena de Invencível ou é forte ou é inteligente e alguns voam. Mas na Terra tem gente que explode, que controla a matéria, que se duplica, vira monstro, vira dragão, vira pedra, controla magnetismo, viaja entre dimensões. Caramba, é um estrogonofe de poder. E é mais bizarro ainda quando você pensa que cada poder desses tem uma origem diferente. Seja radiação, experimentos, magia, mutações, tecnologia, acidentes cósmicos e uma infinidade de outras coisas. Cada herói terráqueo surgiu por um caminho diferente. Os humanos continuam evoluindo em direções diferentes enquanto o resto do universo se especializou. Por isso, dá pra concluir que a Terra não produz uma especialização, ela produz possibilidades. A explicação mais plausível pra mim é que a Terra sempre foi uma panela de pressão evolutiva e invencível. A variação genética dos seres humanos nesse universo é exagerada pra caramba. Além de que a Terra em Invencível é igual à Terra da DC e da Marvel. Ela é um imã de esquisitice. Os outros planetas se desenvolveram isolados. A evolução deles não parece ter tido muita influência externa. Já aqui, meu amigo, a Terra foi bombardeada por magia antiga, tecnologia alienígena que caiu aqui, radiação da Guerra Fria e os cientistas malucos sem ética. A nossa bagunça histórica gerou a nossa bagunça genética. Além de que as outras espécies parecem estar num equilíbrio interno. Não tem muitas ameaças ou divisões que os planetas tenham que enfrentar que nasça deles mesmos. Todos eles têm uma liderança central e eles lutam sempre contra outras espécies, mas nunca contra eles mesmos. Eles acharam um caminho que dá muito certo para eles prosperarem no planeta deles, mas os seres humanos ainda não encontraram. Por isso a humanidade continua tentando, experimentando e mudando. Ela continua se adaptando a tudo. Isso tem a ver com as coisas que eu falei antes, mas também com o fato de sempre terem conflitos internos no planeta. A minha teoria é que os humanos nunca tiveram a estabilidade que as outras espécies tiveram em Invencível. É só olhar a galeria de vilões de Invencível. Sempre tem gente com poderes variados aparecendo e sendo um problema. Então a resposta natural dos seres humanos é sempre produzir indivíduos variados para poder enfrentar isso.
Essa variação de poderes também é importante para a narrativa da história. O Robert Kirkman escreveu Invencível nos mesmos moldes da Marvel e da DC. Nesses universos, a Terra sempre é o centro de tudo. Ele pegou a parada da ópera espacial, da ficção científica, onde as espécies não são diversificadas mesmo, e jogou isso no meio da bagunça colorida que é uma HQ de super-herói. Além de que na Terra tem muitas coisas e personagens importantes. Precisa mesmo ter essa variedade. E isso no mundo de heróis exige que os poderes também sejam diferentes. Só que o curioso é que essa decisão narrativa acabou criando uma das coisas mais interessantes de todo esse universo. Porque enquanto outras raças seguem o molde padrão, a humanidade nunca deixa de inovar. Os humanos não são os mais fortes aqui, mas eles são os menos limitados. É por isso que de vez em quando surge gente fora da curva na Terra. Pensa na Eve por um segundo. Enquanto os Viltrumitas passaram milhares ou milhões de anos aperfeiçoando ali o mesmo conjunto de habilidades, a Terra produziu alguém capaz de alterar matéria em nível atômico. Nenhuma tecnologia do universo inteiro foi mostrada fazendo isso em outro lugar. Enquanto os Viltrumitas conseguem destruir cidades, ela consegue controlar a matéria que forma elas. Isso porque ainda tem a trava nos poderes dela. Porque sem a trava, ela manipula a matéria orgânica e consegue evaporar qualquer Viltrumita. Ou o próprio Imortal, que literalmente atravessou milênios da história humana. Os Viltrumitas falam muito sobre a longevidade deles, mas o Imortal provavelmente é mais velho do que a maioria deles. Ele surgiu há mais de 3.000 anos, enquanto o Nolan tem menos de 1.000 anos de idade. Enquanto outras espécies seguem o mesmo molde há gerações, a Terra criou alguém que simplesmente se recusou a morrer. Outro exemplo absurdo é a Garota Monstro, que em outra realidade os Viltrumitas usam como arma. Nessa linha, o Conquista e a Anissa têm medo de não conseguirem parar ela transformada, já que eles usam ela bebê para as batalhas. Enfim, a Terra cria anomalias que são excepcionais até para os Viltrumitas. E isso nem é só sobre os poderes dos super-humanos, não. Se for parar pra pensar, a humanidade invencível faz coisas que nenhuma outra espécie consegue fazer. Quando os humanos entram em contato com outras raças, eles conseguem se aliar, incorporar partes de si nelas, e isso é importante pra caramba pro futuro da história. Um exemplo disso é o que rolou com os Viltrumitas aqui. O Nolan era o soldado mais leal do Império e viveu quase 1000 anos servindo o Viltrum. Mas bastou 20 anos aqui para ele mudar completamente as convicções que ele foi doutrinado a seguir pela vida inteira. Os 5% do tempo de vida que ele passou aqui tiveram mais peso do que os 95% que ele passou servindo o Império. E sem spoiler, mas no final dessa temporada também deu pra ver que o mesmo já tá acontecendo com outros Viltrumitas também. Além disso, tem também a nossa maior prova do diferencial humano no mundo de Invencível, o Mark. Sendo um híbrido biológico, ele herdou o poder Viltrumita, mas sendo humano cultural e emocionalmente, ele herdou o espírito humano e isso é o que faz ele ser forte quando precisa. Ele ama a Terra e ele tem pelo que lutar aqui. Então o que nós concluímos é que, acima de tudo, a Terra é especialista em produzir exceções. Os Viltrumitas herdaram a força, os Geldarianos herdaram a tecnologia, mas os humanos não herdaram um único poder. Eles herdaram a capacidade de se tornar qualquer coisa. É por isso que o Mark representa tão bem a humanidade. Ele prova que o potencial humano não tem uma forma definida. Não tem um limite. E se esse vídeo te fez entender melhor sobre as espécies de Invencível, já deixa o seu like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta o que você quer ver nos próximos. Eu leio todas as sugestões e isso ajuda demais o canal. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro e vem pro nosso Discord oficial. Eu te garanto que você vai gostar muito. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!